Boa noite, queridos. Como o pastor Abraão falou, é um privilégio poder conhecer vários de vocês, fazer novos amigos, bem como reencontrar alguns que foram bastante participativos na nossa história de vida, minha, da Juliana, dos nossos filhos ali em Atibaia, alguns alunos que passaram pelo seminário e tantos outros que a igreja tem enviado ao longo dos anos ali para Atibaia. Então é certamente um privilégio poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus sobre um tema que é certamente um daqueles que tem sido mais debatido, mais discutido em programas de governo. Estamos aí à beira das eleições e nós, como cristãos, deveríamos estar totalmente preocupados com as propostas que pessoas têm quanto à família. A família é um daqueles temas que vem sido desprestigiado ao longo da história. A família vem sendo atacada de todas as formas nos últimos anos, ao ponto de alguns anos atrás, a Câmara dos Deputados Federais ter feito uma pesquisa informal, sem caráter científico, se nós brasileiros concordamos com o conceito tradicional de família, família esta composta por pai, mãe e filhos. E o não, ou seja, não concordamos, nós brasileiros, venceu por pouco mais de 300 mil votos, ou seja, a nação brasileira tem pensado que o conceito tradicional de família já é retrógrado, como muitos chamarão de fundamentalista. Não representa a nova sociedade, não representa a nova realidade. Tanto é que hoje já se fala de muitos novos modelos de famílias. Alguns anos atrás, alguns meses atrás, a Folha de São Paulo, principal jornal ali do estado de São Paulo, trouxe uma reportagem falando sobre novas formas de se constituir família, falando sobre homoparentalidade, falando sobre poliamor. São termos que nós temos ouvido e que para a geração passada, talvez 5, 10 anos atrás, eram conceitos inimagináveis. Eu e Juliana chegamos a conhecer uma jovem, uma garota, tinha 13, 14 anos de idade, que tinha 4 mães. 4 mães. Seu pai e sua mãe a tiveram como filha, se divorciaram, ele casou com uma outra mulher e a sua mãe se juntou com outra mulher. Num determinado momento, então, ela tinha 3 mães. A sua mãe acabou se separando daquela mulher com a qual se juntou e se juntou com uma outra mãe, passando então a ter a 4ª mãe daquela garota. Eu sei que isso nos assusta um pouco, mas tristemente é provável que seja aquilo que nós mais veremos aí para frente, um desprestígio do conceito de família. E eu entendo que a igreja cristã, o cristianismo, é o maior interessado na família. Porque quando nós voltamos lá para Gênesis, Deus cria não apenas um indivíduo ou 2 indivíduos separados, distintos. Embora sendo 2 indivíduos particulares, Deus os une numa relação que ao longo do Antigo Testamento, ao longo do Novo Testamento, nós vamos conhecer como família. O elemento mais fundamental da constituição de uma sociedade e também da constituição da igreja. A história mundial contempla o seguinte: na medida em que grandes impérios comprometeram seus conceitos familiares e seus conceitos morais, foi questão de tempo para que esses impérios sucumbissem, caíssem. É isso que tem levado muitos cristãos, muitos teólogos, pastores norte-americanos a alertarem a sociedade norte-americana de que toda essa supremacia norte-americana mundo afora tem um prazo de validade. Será questão de tempo para que os Estados Unidos caia, porque comprometeu o conceito de família e se tornou extremamente libertino na sua moralidade. Eu quero me voltar com os irmãos ali para o texto do Salmo 127. Eu lerei 2 salmos e os exporei aqui nessa noite. Em que consiste uma família fundamentada em Deus e em sua palavra? Quais são os valores fundamentais mais básicos de uma família que deseja transcender os anos, permanecer válida, relevante numa sociedade perversa?
Uma família centrada em Deus, Salmo 127. E uma família praticante da palavra de Deus, Salmo 128. Diz assim Salomão no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Esses dois salmos, eles fazem parte de uma porção um pouco maior, aqui do Saltério, do livro dos Salmos, que vai do 120 até o 134. São os chamados cânticos de romagem. Por 3 vezes no ano, todas as famílias judaicas deveriam sair de suas casas em direção a Jerusalém, porque 3 eram as festas anuais, em que todo o povo deveria estar presente ali em Jerusalém, no templo, para a adoração a Deus, o sacrifício ali de ofertas ao Senhor, bendizendo o Deus que havia libertado Israel do Egito desde lá de trás, feito morar em cabanas, bem como a celebração da Páscoa. Embora fossem festas da nação toda de Israel, uma festa de todo o povo, eram festas basicamente celebradas por famílias. Quando desde a Páscoa, lá em Êxodo, essa Páscoa ela foi celebrada por famílias. Embora todo o povo fosse beneficiado da libertação, aquele povo era a junção dessas muitas famílias. E algumas dessas viagens, elas eram muito distantes, porque cada um tinha que sair da sua localidade. Jerusalém ocupava uma posição razoavelmente central ali em toda a terra de Israel. Então tinha gente que vinha do extremo norte, tinha gente que vinha do extremo sul. E eram caminhos extremamente perigosos. Eles estavam sujeitos a todo tipo de assalto de animais, porque iam idosos, iam crianças, iam bebês, iam animais também. Então a caminhada ela era muito demorada. E o povo ele não tinha condições de, diante de um inimigo, se proteger tanto com esse tanto de gente viajando. E na medida em que então o povo ele caminhava para Jerusalém, o povo ia cantando estes cânticos de romagem, cânticos de peregrinação, que são basicamente cânticos que exaltam a Deus por sua soberania, por sua bondade, bem como pela segurança que Deus dá ao seu povo. É o Deus que caminha com o seu povo, é o Deus que protege o seu povo, na medida em que esse povo responde favoravelmente a essa graça, responde favoravelmente à aliança. Israel é o povo da aliança, o povo que Deus escolheu e decidiu amar, o povo em que Deus colocou o seu próprio nome. É o povo de Deus, embora tivesse uma localidade onde habitasse. E na medida em que o povo caminhava por essas estradas, cantavam a Deus, louvando e bendizendo. E 2 desses cânticos, 2 desses salmos, são esses aqui, o 127 e o 128. Dizendo quem é Deus a favor daqueles que o temem, quem é Deus em relação à família daqueles que o temem. Volte para o Salmo 127, então, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a nossa viagem até Jerusalém, alguma coisa má vai acontecer conosco. A palavra aqui, casa, ela poderia tanto significar a casa física, a morada daqueles indivíduos, onde eles moravam,
quanto primariamente a dinastia ou a família de uma pessoa. É interessante que no Antigo Testamento não existe a palavra família, como nós a conhecemos na língua portuguesa. A palavra é a palavra casa, porque família no contexto judaico vai muito além das pessoas que moram debaixo de um mesmo teto. Casa envolvia as pessoas do mesmo teto, mas gente de um mesmo clã. Os avós, os sobrinhos, os netos, os primos ou os filhos dos filhos, onde todas essas pessoas tinham um relacionamento tão estreito e de participação tão profunda um na vida do outro, que todos eles eram chamados de da mesma casa. Então a preocupação de Salomão, que é o autor do Salmo 127, não é apenas com o pai, a mãe e os filhos, mas todos aqueles que viriam depois daquela geração. O livro de Deuteronômio retrata por muitas vezes, e dos Salmos também, porque Salmos reflete muito da teologia de Deuteronômio, que Deus está preocupado não apenas com a minha família, aquela que mora dentro ou debaixo do mesmo teto, mas os filhos que virão depois de mim, os meus netos, os meus bisnetos. Como se Deus nos desse a oportunidade de não apenas pensar naqueles que estão conosco hoje, mas aqueles que virão depois de nós. Então, se Deus não é aquele que edifica a dinastia, não edifica o nome de uma família, ou seja, todos aqueles que carregam aquele nome, não adianta fazermos nada por nós mesmos. A preocupação do salmista é dizer que o resultado de tudo isso é, na verdade, de Deus, e não simplesmente a soma dos nossos esforços. Ou seja, somos incapazes, insuficientes de termos uma família, um nome, uma dinastia, uma herança familiar, simplesmente por causa dos nossos esforços. Querido, sabe quem é o maior interessado? Que a família vá bem, que a família esteja bem suprida, que a família esteja andando de conformidade com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus. Não é a família, não é o pai, não é o indivíduo, não é a igreja, não é a sua liderança, é o próprio Deus. Porque o criador de família, aquele que institui família e é o único capaz de lidar com ela como ela deve ser construída ou edificada, é o próprio Deus. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não é aquele que lança os fundamentos e sustenta a família nestes fundamentos, todos os nossos esforços, por mais bem intencionados que eles sejam, são desprezíveis. Há aqui no Salmo um certo confronto de expectativas e valores. Porque não necessariamente nossas prioridades são as prioridades de Deus. Não necessariamente aquilo a que nós atribuímos valor ou significado é algo valoroso ou de significado para Deus. É por isso que por 3 vezes Salomão usará a palavra vão, vazio ou inútil. Olha o verso 127, em vão trabalham os que edificam, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada. E Salomão, como o autor deste salmo, é o mesmo autor do livro de Eclesiastes. E se você já leu ao menos uma vez, você deve se lembrar que por diversas vezes o autor, Salomão, dirá: vaidade de vaidade, a vida sem Deus é pura vaidade. Inutilidade de inutilidade, a vida abaixo do sol, que quer dizer uma vida no plano simplesmente horizontal, na nossa perspectiva humana, que não considera Deus, que não teme Deus, tudo isso nesse plano é vaidade, é inútil. Porque se Deus não edifica, se Deus não está, me permitam usar a expressão, nesse negócio chamado família, não é a prioridade que damos ao trabalho para supostamente suprir a família que realmente dará valor à família. A gente tem que entender os valores de Deus, a gente tem que entender as prioridades de Deus, a gente tem que entender os fundamentos de Deus. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela tinha por propósito ali no contexto judaico antigo, que era basicamente um sistema tribal, onde as cidades não eram tão fortificadas como posteriormente vieram a se tornar,
ele tinha a responsabilidade de avisar a chegada de algum inimigo, ou de algum tipo de perigo adentrando, ou trazendo algum risco ali à comunidade, a uma tribo. Esse era o papel dele. Mas o que Salomão está dizendo é que o trabalho dele, ainda que bem feito, não é suficiente para salvar a cidade, não é suficiente para proteger a comunidade. Porque Deus provê aquilo que nos falta, porque Ele é o único capaz de garantir os resultados do que Ele estabeleceu. Queridos, isso é família. Não é na tentativa de sermos bons pais, de vocês serem boas mães, bom marido, boa esposa, bons filhos, que as coisas vão tudo bem. Porque se Deus não está nesse negócio, nenhum dos nossos bons atos será suficiente. E a ideia aqui de inutilidade é para trazer algum tipo de reflexão para aqueles indivíduos que cantavam, que memorizavam e que recitavam esse salmo, de que eles tinham que então entender o que é que Deus esperava da família ou da casa, o que é que Deus esperava do sentinela, o que Deus esperava de cada um dos esforços. E aí é que entra o Salmo 128. Quando o Salmo 128 fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como é que é possível construir uma família que então considere a Deus, que não seja inútil, que não seja vazia? Uma família conforme a palavra de Deus, centrada em Deus, fundamentada na palavra de Deus. Volte lá para o 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Parece que esse verso foi escrito para a nossa geração, uma geração corrida, toda preocupada com a tal da estabilidade financeira, preocupada com a tal da aposentadoria, que para nós mais jovens ficará cada vez mais distante, se é que ela vai chegar. Essa é a visão mais fatalista do ser humano. Trabalho, faço por merecer, tenho o resultado pretendido. É assim ou não que olhamos, por exemplo, para o nosso salário? Eu trabalho por um mês e então eu recebo financeiramente o equivalente ao meu trabalho. Eu mereço o meu trabalho. Eu fiz por merecer. Eu trabalhei por ele. Ou seja, é um débito que o meu empregador tem para comigo. E nessa nossa vida louca, corrida, que faz basicamente todos os dias a mesma coisa, nós queremos muitas vezes, queridos, no contexto familiar, dar as melhores condições financeiras, de conforto, de estudo, de preparação da educação futura dos nossos filhos. Escuto constantemente de pais. Eu e Juliana lideramos adolescentes e juniores na nossa igreja, bem como jovens casais, e frequentemente escutamos dos seus pais que eles trabalham duro, dão duro, se matam de trabalhar para dar o melhor futuro possível para os seus filhos. Mas esse não é necessariamente os valores de Deus para pai e mãe. Não é necessariamente o valor de Deus para a família. O melhor futuro possível, a melhor faculdade. Porque aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Agora, preste atenção, que isso daqui não quer dizer que então quanto mais você dormir, mais Deus vai te dar. Tá bom? Por favor. Se aos seus amados Deus dá enquanto dorme, quanto mais eu dormir, usar a linguagem do YouTube, mais eu monetizo, mais dinheiro eu ganho. Essa não é a ideia. Porque o conceito aqui envolvido no aos seus amados é aqueles que vivem de conformidade com a aliança. A aliança estabelecida com Deus, que implicava em obediência e submissão aos valores, aos propósitos de Deus. Então, na medida que essas famílias, esses pais, esses filhos entendessem o que Deus espera da família, o que Deus espera de cada um deles, e então cumpram com essas expectativas, Deus lhes provê o necessário, não simplesmente porque fizeram por merecer, mas por graça e bondade do Senhor.
A gente tem que entender isso, queridos. Para nós pais, eu tenho 2 filhos adolescentes, 15 e 13 anos, estamos caminhando para 20 anos de casados já. A nossa tendência é pensar exatamente isso. Vamos trabalhar muito para ganhar muito ou o mínimo necessário para termos uma vida boa no presente e garantida no futuro. Pais, a maior herança que vocês podem deixar para os seus filhos não é uma poupança, não é um diploma de faculdade, não é uma carreira encaminhada. Provérbios vai dizer, composto por Salomão, que no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é a segurança, isso é o refúgio para os seus filhos. Vida temente a Deus, não poupança gorda. Eu não estou dizendo que não possamos prover o suficiente para o futuro. O problema é quando a causa da nossa vida no tempo presente seja o trabalhar por causa de dinheiro. Porque quando aqueles que estão com Deus entendem o que o Deus da aliança demanda, e então essas pessoas vivem de conformidade, Deus provê a essas pessoas. A gente precisa crer nisso, queridos. Lembro algum tempo atrás, conversando com um jovem, que depois se tornou amigo, muito amigo nosso, numa conversa que ele teve com seu pai. Ele, filho solteiro, ou filho único, ali com seu pai, trabalhando, 2 empregos, se matando de trabalhar, e um dia, questionado ali por seu filho sobre essa correria, sobre essa loucura toda, o pai responde, mas filho, eu estou fazendo de tudo para te dar o melhor. E esse jovem responde, pai, eu não quero o teu dinheiro, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Sabe por que é que Deus instituiu o descanso? Sabe por que é que Deus instituiu o sábado? Para suprir o povo naquilo que o povo não poderia trabalhar. Porque a nossa tendência é achar que trabalhamos, então temos. Mas no povo de Deus, Deus supre não apenas porque trabalha, mas porque confia. Queridos, nossos valores estão invertidos. Nós atendemos essa mentalidade materialista, dinheirista, onde nós achamos que o melhor que temos a dar para as nossas famílias é todo o nosso esforço financeiro para dar as melhores condições de vida. Quando no povo da aliança, o que Deus requer é confiança e presença, vida centrada em Deus. O Salmo também quer ensinar que Deus é quem sabe como é que essas coisas funcionam, como é que essas coisas devem ser organizadas, ou como essas coisas devem ser gerenciadas. Não é conforme a sabedoria de quem edifica a casa, não é conforme a sabedoria ou a atenção da sentinela, não é conforme a dedicação física dos trabalhadores. Ele usa até uma expressão, pão que penosamente granjeastes. Uma tradução mais literal seria pão de dores. Aquele sustento que vem com muito desgaste, muito esforço, muito trabalho. Você já teve essa sensação do seu dia a dia? Pega uma semana normal. Acorda cedo, dependendo de onde você trabalha, você tem que quase que viajar para aquele lugar. Tá bom? Você sai muito cedo, você passa o dia todo ali trabalhando, eventualmente sequer volta para casa num período de almoço, volta num fim de dia. Aquela ideia de trabalhar das 8 às 5, isso é privilégio de poucos. Dependendo da posição que você tem na empresa, você leva o trabalho para casa, você leva o celular da empresa, você leva o e-mail da empresa, você leva o computador da empresa. É tudo online. E o online trouxe uma desgraça para nós. Um senso de urgência, de que se nós não respondermos naquele momento imediato, nós vamos perder algo. E nós acabamos então chegando em casa, quando deveríamos ter a dedicação às nossas famílias, nós simplesmente entregamos aquele tempo precioso a tantas outras coisas que não a família. Porque nós achamos que quanto mais trabalharmos, quanto mais nos dedicarmos, mais segurança teremos no nosso trabalho. É assim ou não, queridos? Pão de dores. Nós achamos que a segurança do nosso trabalho é por causa dos nossos esforços. Mas tantas pessoas à nossa volta, e o povo de Deus ao longo de toda a história, nos diz
que o que dá segurança é a confiança em Deus, não simplesmente os nossos esforços. Não estou propondo de forma alguma que estejamos relaxados, desinteressados com o trabalho. Essa não é a ideia. Mas vamos aprender a confiar no Senhor, de que Ele proveja a nós o que é necessário para a manutenção das nossas vidas. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Pais, aprendam a olhar seus filhos como herança do Senhor. A palavra herança no Antigo Testamento, ela quer basicamente dizer aquilo que é uma porção, um benefício, uma dádiva, uma provisão de Deus ao seu povo. É aquela certeza que Abraão teve para com o seu filho Isaque, lá em Gênesis, dizendo que Deus lhe permitiu ter filho para poder encaminhá-lo nos caminhos do Senhor, ensiná-lo, educá-lo a ser temente a Deus. Essa é a ideia de herança. É investir numa geração que vai durar além da nossa. Por isso que Deuteronômio fala: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos. Depois de ter dito, no início do capítulo 6, sobre os filhos dos teus filhos. Há uma preocupação intergeracional das Escrituras com respeito às nossas famílias. Pais, sabe quando é que realmente a validade da nossa educação será em alguma medida testada ou verificada? Não tanto nos nossos filhos, mas nos nossos netos. Porque na medida em que eles foram bem ensinados, eles ensinarão às gerações vindouras, os filhos deles, os caminhos do Senhor. Por isso que filhos são herança e não peso. Talvez alguns já tenham recebido algum vídeo de YouTube, ou da geração mais antiga, um PowerPoint, dizendo quanto custa ter um filho. Já viram isso? Quanto custa? Quanto custa a fralda, quanto custa a mamadeira, quanto custa não sei o que e não sei o que. No quinto slide eu parei de ver. É mais barato viajar do que ter um filho. Presta atenção. É mais barato ter cachorro. Mas cachorros não são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Porque para filhos você não olha do ponto de vista do custo. Você olha do ponto de vista do benefício permanente. Quando você entende que Deus te deu o privilégio de constituir família, para que o nome de Deus, por meio da tua vida, seja colocado na vida de tantas outras pessoas que virão depois de você. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que a edificam. Por que é que os filhos são herança? Porque na medida em que Deus edifica a nossa casa, o nome dele é colocado sobre aqueles que vêm depois de nós. Queridos, entendamos isso. Que os valores de Deus passam por um trabalho dedicado, um pão de dores, mas que Ele provê o necessário para que a nossa principal preocupação seja um legado de fé do que simplesmente uma poupança gorda para o futuro. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. E talvez alguns pais aqui precisem corrigir sua perspectiva sobre seus filhos. Eles dão trabalho, eles dão trabalho. Eles nos custam, mas continuam sendo herança do Senhor. Um teólogo puritano do século 17, ali na Inglaterra, certa vez escreveu o seguinte para seu filho na universidade: filho, lembre-se que você veio de Deus e o seu propósito é voltar para Deus. Deus nos permite ter filhos para levá-los de volta, para dá-los ao Senhor. Deus nos confia essa herança. E é interessante a palavra herança, né? Porque herança quer dizer receber algo pelo que não trabalhou, tudo bem? Isso é herança. Você recebe algo pelo que não trabalhou e que, portanto, por natureza e essência, não te pertence. Entenda que os teus filhos pertencem ao Senhor e que tua principal tarefa é devolvê-los ao Senhor como pessoas tementes a Deus. Dedique-se no discipulado espiritual dos seus filhos. Preocupe-se com a sua universidade. Só esse mês de agosto, tive conversa por 3 semanas seguidas com pais que trouxeram
seus filhos para o ministério com juniores. E quando um junior chega para o nosso ministério ali, eles têm uma conversa pessoal comigo. E uma das coisas que eu falo para eles é o seguinte: olha, e nós já estamos na liderança desse ministério há 5 anos, então a gente já tem uma certa história de ver como os pais lidam com seus filhos no ministério com juniores ali. Que quando chega o tempo de provas, quando chega o tempo de final de semestre, os pais tiram seus filhos das atividades do ministério, porque afinal de contas tem que ficar em casa estudando. Pessoal, eu sou pai de adolescente. Eu sei que esses caras não precisam estudar a vida inteira, o dia inteiro, para fazer uma prova. Eles nem ficam 6 horas estudando ali. Se adolescente não faz isso, quanto mais junior, que está aprendendo um monte de coisa que nunca vai usar na vida. Professores, pedagogos, educadores, diretores, eu também sou da área de educação, eu também sou da pedagogia, eu sou diretor de um seminário. Eu não estou propondo mediocridade. Eu só estou propondo para valorizarmos coisas realmente valorosas. Todas essas são importantes na escola. Mas quando nós privamos nossos filhos da intimidade com outros que estão vivendo o mesmo momento, privamos esses filhos da palavra de Deus. Alguns pais disciplinam seus filhos proibindo-os de ir para a igreja. Corta o videogame. Ah não, ele vai virar o bicho. Prende a fera. Né? Corta as presas. Pessoal, herança. De tal forma a cuidarmos de um bem que é de Deus, que Ele nos deu para preservar e para cuidar. Isso é uma família centrada em Deus, que confia no Senhor e pratica ou valoriza as coisas que Deus valoriza. E então o Salmo 128. E o Salmo 128, ele começa exatamente com um conceito que o 127 termina. Final do 127, verso 5 diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Como é que começa o 128? Feliz aquele que teme ao Senhor. A palavra hebraica é exatamente a mesma. Talvez a sua versão no 128 traga bem-aventurado. Exatamente o mesmo termo, que é usado por uma terceira vez, quando lá no 128, verso 2, diz: feliz serás e tudo te irá bem. É o mesmo termo que nesses 2 salmos que estão sabiamente organizados na sequência, para retratar o em que consiste uma vida bem abençoada, bem-aventurada, feliz, extremamente realizada diante de Deus. Esse é o conceito de bem-aventurado: alguém extremamente feliz, realizado, satisfeito na sua vida. No 127, feliz é aqueles que deixam filhos. Ok? Por isso, aquele modelo de família que mais cresce no Brasil, chamados DINCs, D-I-N-C, que em inglês quer dizer Double Income No Children, duplo salário sem filhos. Lido com isso na nossa igreja em Atibaia. Eventualmente, jovens casais, que pela liberdade de tempo que têm, pelo dinheiro que têm, preferem muito mais viajar, ter coisas, do que propriamente ter filhos. Duplo salário, sem filhos. Felizes são aqueles que têm filhos. Por isso, se você é jovem casal, se você está aqui e não tem por propósito ter filhos, saiba que isso não é de Deus. Deus tem um propósito para o casamento, e Ele passa pelo ter filhos, que não é simplesmente o do multiplicar numericamente, mas a oportunidade de infundir o caráter de Cristo na vida dessas novas pessoas. E então, como é que ele começa o 128? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Quem é que é o realizado? O satisfeito? Aquele totalmente abençoado por Deus? Aquele que teme ao Senhor. Há uma característica de composição, né? A maneira como o Salmo 128 foi composto, muito interessante. Ele começa falando sobre o indivíduo, um indivíduo, e termina falando sobre uma nação toda, passando pela família. Ele começa com um indivíduo e termina com uma nação, dizendo que entre esses 2 extremos existe a família.
Uma nação não é composta por indivíduos apenas. Uma igreja não é composta simplesmente por indivíduos. E até interessante é que a igreja recebe um título no Novo Testamento que é família de Deus. Aquilo que nós acreditamos e a gente recebe da Constituição Federal, né, a célula básica, né, o elemento mais básico da nação, a família, que tem sido tão agressivamente atacada. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, esse é alguém abençoado por Deus. Então essa família, ela é centrada em Deus, mas ela também é fundamentada na palavra de Deus. Ela não tem só uma perspectiva de adoração contemplativa de Deus, de confiança espiritual no Senhor, mas de fidelidade e obediência à palavra de Deus. Porque essa é a ideia de temer ao Senhor. Peço que todos vocês olhem aqui para mim, para eu tentar representar um duplo sentido dessa expressão temer a Deus, que é a mesma palavra usada em Provérbios 1:7 e Provérbios 9:10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra temer quer primeiramente dizer uma submissão reverente. Você se prostra diante daquele que tem autoridade sobre a sua vida. Você reconhece a autoridade dele. Você reconhece a veracidade, a autenticidade das ordens dele para você. Você entende que este diante de quem você se prostra é o teu Senhor, é o teu Deus, é em torno de quem a tua vida gira, em torno de quem os teus valores, os teus pensamentos, a tua agenda, cada uma das tuas ações acontece. Tudo ganha sentido nele. Por isso, quando você está diante dele, você se prostra obedientemente. Mas o segundo sentido da palavra é pavor, medo, tremor. Porque eu não estou diante de qualquer um. Estou diante de Deus. Estou diante daquele que tem autoridade inquestionável sobre a minha vida e que faz com que a minha vida tenha sentido na medida que eu ando de conformidade com ele. E que tem toda a capacidade da punição ou da disciplina quando eu pego um atalho, quando eu pego um caminho paralelo. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que considera Deus em todos os seus caminhos, que leva Deus a sério nas suas ações, que serve ao Senhor. É interessante que a ideia de temor, ao longo do livro de Provérbios e no livro dos Salmos, passa também pelo conceito de adoração exclusiva, submissão exclusiva a Deus. Porque ao longo do Antigo Testamento, qualquer coisa que não Deus, em torno da qual tua vida gire, a Bíblia chama isso de ídolo. O que é ídolo? Pessoal, ídolo não é simplesmente uma imagem, tá? Ídolo não é simplesmente uma escultura de madeira, de ferro, de ouro, um objeto. Não. Na Bíblia, ídolo é qualquer coisa que roube o lugar de Deus e que você tema. E pode ser o teu chefe, pode ser o teu trabalho, pode ser a tua saúde, pode ser a tua vaidade, tua beleza, pode ser a tua aposentadoria. Qualquer coisa que exigindo sacrifícios de você, tua vida gira em torno daquilo e você então se esqueça de Deus. Bem-aventurado aquele que teme a Deus. É aquele que coloca Deus, a palavra de Deus, nas várias áreas da vida. Por isso que diz, e anda nos seus caminhos. Ao longo do livro dos Salmos, sobretudo no 119, que foi um dos anteriores aí, caminhos de Deus, ou nos caminhos do Senhor, é uma expressão sinônima de palavra de Deus, ou de revelação divina. Bem-aventurado é aquele que pratica a palavra de Deus, que trazendo aqui para o contexto da família, que é o conteúdo do 128, que é marido conforme a palavra de Deus, que é esposa conforme a palavra de Deus, que são pais conforme a palavra de Deus, que são filhos conforme a palavra de Deus, que são amigos, conselheiros, participantes uns das vidas dos outros, conforme a palavra de Deus. É aquele que não se dobra à mentalidade humanista, perversa, imoral da sociedade do seu tempo, que entende que é responsável pela educação moral, sexual, religiosa dos seus filhos e não a escola,
que considera o Senhor naquilo que a palavra de Deus diz sobre gênero, diz sobre família, diz sobre uma série de coisas. Queridos, somos incapazes de por nós mesmos, na nossa própria sabedoria, ser pais, ser cônjuges, filhos, conforme Deus planeja. Lembra algum tempo atrás, pregando na nossa igreja, sobre a graça de Deus, ter dito que sem a graça, eu, Helder, sou incapaz de ser um bom pai para os meus filhos. Sou incapaz de educá-los corretamente. Para minha surpresa, eu olho lá no banco e meus filhos estão balançando a cabeça. É isso aí, pessoal, é isso aí. O sucesso, a bem-aventurança, a total realização no ser família, passa obrigatoriamente pela palavra de Deus. Não é do teu jeito, não é do meu jeito. Às vezes, como pais, a gente tem muito disso, né? Não, aqui vai ser do meu jeito. Como diriam alguns adolescentes, sabe nada, inocente. Porque aqui não é do teu jeito, aqui é do jeito de Deus. Porque família é de Deus. Vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã pela manhã, a partir do texto de Filipenses capítulo 2. Mas a família realizada, bem-sucedida, é aquela que está centrada em Deus, fundamentada pela palavra de Deus. Aquele tempo semanal, ou eventualmente diário, ou com rotina de estudo bíblico familiar, queridos. De tal forma que nossa própria família perceba os valores de Deus lá dentro, acontecendo no dia a dia, na maneira como falamos, na maneira como pensamos, a maneira como nós nos tratamos, resolvemos os nossos conflitos, não é do nosso jeito, é conforme o caminho do Senhor. Voltando um pouquinho para a tradição puritana, um outro teólogo puritano diz que a família do crente deve viver de tal forma a palavra de Deus, para que qualquer pessoa visitante vindo à sua casa, perceba que Deus está ali. Queridos, pessoas percebem que Deus está nas nossas casas? Isso depende da maneira como vivemos a palavra de Deus, de como tememos Deus, de como andamos nos seus caminhos. Te incentivo fortemente a que cada um de vocês, cristãos, já tementes ao Senhor, tenham a sua leitura bíblica diária, o seu momento específico de oração. Vocês, pais, garantam que os seus filhos tenham a oportunidade de fazer isso também. Que isso entre na sua agenda. Porque se não entrar na agenda, quando deixarmos para quando tivermos vontade, essa vontade nunca chegará. Existem muitos materiais, muitos recursos. Certamente os pastores de vocês, os líderes de vocês, de células, grupos pequenos, podem recomendar, podem incentivar, dar algum tipo de conteúdo onde vocês constantemente, diariamente, tenham a oportunidade de serem expostos à palavra de Deus, aos caminhos do Senhor, porque é isso que sustenta, queridos. Nós não somos sábios por natureza. Nós não somos interessados nas coisas corretas por natureza. Isso só é possível quando tememos a Deus e andamos nos seus caminhos. Eu lembro algum tempo atrás, tendo pregado ali numa capela, um culto para os alunos do seminário, ter falado sobre a suficiência da palavra de Deus em todas as áreas das nossas vidas, inclusive no casamento, na família, e onde eu disse o seguinte: quer ter uma família abençoada por Deus, quer ter um casamento abençoado por Deus, quer ter um relacionamento com seus filhos abençoados por Deus, pratique a palavra de Deus. E eu acabei expondo um pouco mais. Ao término da capela, eu fui imediatamente para uma sala de aula, onde eu estaria ali com alguns alunos, e um rapaz já com alguma idade ali, não era um jovenzinho, um pouco consternado ali, um pouco conturbado nele mesmo, quando antes de eu dizer qualquer coisa, ele, um pouco assim, pesado, diz: Helder, é só isso? É só isso? É só praticar a palavra de Deus e dar certo? Eu falei: fulano, é só tudo isso. É só tudo isso. Porque se Deus espera de nós algo além da sua palavra, esse Deus é desonesto, porque não nos deixou revelado.
E se tem uma das belezas no cristianismo, é que Deus deixou objetivamente revelado para nós a maneira como vivemos de conformidade com a vontade dele. Deus não apenas cria casamento e família, quanto dá o roteiro de como esse grande drama deve ser encenado, a sua palavra. Isso é vida temente a Deus. Isso é vida que anda nos seus caminhos. E olha que bonito o quadro que o salmista pinta então. Do trabalho de tuas mãos comerás. Percebeu que é o mesmo tema do 127? Ainda falando sobre trabalho, mas um trabalho que agora atende a agenda de Deus. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. São duas árvores muito características, duas plantas, né? Muito características ali da vegetação da judaica, a videira e a oliveira, que eram sinônimos de, ao longo de todo o Antigo Testamento, de frutificação, vitalidade, abundância. É por isso que quando Israel está prestes a ser invadido por Nabucodonosor, Abacuque compõe aquele cântico no capítulo 3, ainda que a videira não floresça, nem haja fruto, ainda que a oliveira não floresça, nem haja fruto na videira, porque eram duas árvores que demonstravam a abundância, a vitalidade, a frutificação da nação. E essas duas figuras estão presentes aqui no contexto do lar. Uma família frutífera, uma família viva, onde há alegria, onde há abundância. Uma família em volta da mesa. Uma das últimas estatísticas do PNAD, Programa Nacional de Amostragem Domiciliar, diz que mais de 70% das famílias brasileiras tomam suas refeições em frente à televisão. Queridos, eu não sou contra a televisão. Eu poderia falar do celular, que a gente leva para a mesa. Vá para um restaurante, isso pode ser do McDonald's, ao botequim da esquina, ou a um restaurante muito caro. Antes de se assentar, olhe para as pessoas que estão ali. Quantas delas estão por detrás da tela de um celular? Quantas? Deixando de aproveitar aquele precioso momento da família em volta da mesa. Queridos, eu sei que às vezes, dependendo de onde trabalhamos, onde estudamos, a gente não vai conseguir ter todas as refeições do dia. Mas é interessante como na cultura judaica antiga, o momento da refeição era um momento extremamente importante para a manutenção da amizade, do companheirismo, da expressão da mútua pertinência entre as pessoas da família. O zelo, a preservação disso. Aqueles que são mais antigos, aquele bom hábito que alguns tinham do almoço familiar no domingo, ou em algum outro momento. De repente pode não ser uma refeição, mas quais são aqueles momentos específicos, exclusivos, que demonstram o valor que damos aos relacionamentos interpessoais dentro de casa? Eu passo a maior parte dos meus dias ou com alunos ou com pessoas da igreja. Alunos do seminário, pessoas da igreja. Se eu não cuidar, quando eu chego em casa, eu sequer me lembro da minha esposa ou dos meus filhos, porque eu ainda tenho um monte de coisa para fazer. Como é que nessa vida corrida demonstramos a preciosidade dessa vitalidade, dessa beleza do ambiente familiar dentro de casa? Eu sei que os conflitos são reais, sobre eles eu falo amanhã de manhã. Como lidar com conflitos num contexto familiar. Mas a ideia aqui é uma cena tão bela que demonstra o valor que aquelas pessoas dão à família. Eu não sei o que talvez você tenha que fazer para mexer na tua agenda, de tal forma que você tenha momentos significativos com a tua família, mas isso é fundamental. E eu falo para vocês jovens também, tá bom? Que trabalham e estudam, e que de repente no final de semana preferem varar o dia dormindo, cuidando dos seus trabalhos e sequer interagindo com a família. Isso não é de Deus não, viu, queridos? Não é. Eu sei que tua vida é corrida,
A minha não é muito diferente. Nós investimos tempo, não porque ele sobra, mas porque o valorizamos. E nós certamente investimos tempo naquilo que valorizamos. Seja uma refeição, seja um passeio, seja um tomar de picolé ali na praça, ou uma caminhada na praia para tomar um coco, uma água de coco. Quais são aqueles momentos que demonstram essa frutificação, essa vitalidade da família? E então o Salmo caminha para o seu final, dizendo o seguinte: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E a expressão abençoado, no texto hebraico, que ele é usado aqui por 2 vezes, né? Verso 4 e verso 5, quer dizer basicamente aquele sobre quem repousa a boa mão de Deus, com quem Deus consente, a quem Deus aprova, a favor de quem Deus está. Abençoado não simplesmente no sentido material. Impressionante como nós coisificamos bênção de Deus. Nós agradecemos pela bênção de Deus na forma daquilo que Ele nos deu: o trabalho, a saúde, a família, um bem, uma viagem, alguma coisa. Preste atenção, isso não é bênção de Deus. Porque bênção na Bíblia não é o que você tem, mas o relacionamento que você desfruta com Deus. Isso é bênção. Bênção é desfrutar de relacionamento, não é ter coisas. As coisas podem expressar uma bênção, mas não são sinônimos dela. Sabe por quê? Porque ao longo dos Salmos vemos que o ímpio tem coisas, mas não tem relacionamento. Desfruta de uma tranquilidade na vida por causa dos bens que possui, mas não está em paz com Deus. E é por isso que então o Salmo termina dizendo: paz sobre Israel. Shalom é o termo. A bênção de Deus, a sua mão bondosa, repousando sobre aqueles indivíduos. Talvez alguns de vocês tenham entrado aqui nessa noite em busca dessa paz. Talvez alguns totalmente desesperançosos, não sabendo mais o que fazer com família. Alguns perto do divórcio, perto de considerar alguma bobagem contra o esposo, a esposa, os pais ou os filhos. Família dá certo não porque você faz por merecer, mas porque confia em Deus, que provê todos os meios necessários para que ela dê certo. E porque a sua vida está fundamentada, a sua família é fundamentada na palavra de Deus. Quero orar com os irmãos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Deus, eu quero pedir ao Senhor por todas essas pessoas que estão aqui. Muitas delas mães, pais, casados, solteiros, divorciados, viúvos, pessoas namorando, noivando, famílias grávidas. Algumas delas, com certeza, em verdadeiro pé de guerra, desesperançosas, se esse negócio chamado família realmente pode dar certo. Deus, eu peço que o Senhor restaure, renove a esperança dessas pessoas quebradas, desiludidas, já cedendo toda essa agenda e essa mentalidade individualista do mundo, que supervaloriza o eu em detrimento da própria família. Para que entendam, ó Deus, que a confiança no Senhor, essa vida dedicada, temente, voltada para o Senhor, que anda nos teus caminhos e pratica aquilo que o Senhor ordena, que valoriza o que o Senhor valoriza, que prioriza o que o Senhor prioriza, e que o Senhor nos deixou na sua palavra como testemunho do que dá certo. Deus, restaure e renove essas famílias. Peço também, Deus, por aquelas que já têm feito isso, que têm experimentado essa boa família diante do Senhor. Que o Senhor alegre essas pessoas. Que o Senhor dê contentamento a esses jovens, a esses adolescentes, que têm pais interessados, que têm pais que os educam no caminho do Senhor, e que talvez alguns desses jovens, adolescentes, questionem, critiquem, sejam rebeldes. Deus, que o Senhor os quebrante, que o Senhor os humilhe de tal forma a entenderem que seus pais os amam e estão encaminhando-os nos caminhos do Senhor, porque isso é o melhor para a vida deles. Deus, eu peço por cada família representada.
para que, experimentando do poder da tua palavra, sejam transformados por tua graça e frutifiquem para a tua glória, e a tua paz sejam sobre todas elas. Peço isso em Cristo Jesus.